A paz do Senhor Jesus para todos. Vamos dar sequência no estudo sobre a relação Igreja e Espírito Santo, que é o tema desse último trimestre de 2022 da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Já estamos na lição de número 9, que vai falar sobre os dons de Cristo para o aperfeiçoamento dos salvos, com base em Efésios capítulo 4, que fala sobre os dons ministeriais. Talvez alguém questione logo de início, né? Mas, irmão, como assim os dons de Cristo para o aperfeiçoamento dos salvos? Os dons não são todos do Espírito Santo? Então fique até o final do vídeo que você vai entender isso no decorrer dessa lição, tá bom? Mas, de início, a gente já pode adiantar que todos os dons, sejam espirituais, de serviços ou ministeriais, que venha de Cristo, do Espírito Santo ou do Pai, todos eles têm o mesmo objetivo, que é promover a igreja, o seu aperfeiçoamento, né, a sua edificação espiritual até que Cristo volte. Temos visto isso nas lições anteriores e essa é a verdade que será aplicada hoje também. O texto de referência, então, para essa lição é o capítulo 4 da carta aos Efésios, versículos do 11 ao 14. Diz assim o texto: e ele mesmo, Jesus, né? Paulo aqui está se referindo àquela profecia lá do Salmo 68, versículo 18. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, em algumas versões mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Esse texto, então, fala sobre a unidade do corpo de Cristo, né, através desses 5 dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Cada um deles é muito importante para o funcionamento equilibrado da igreja, porque, sendo esses dons voltados ao ensino, eles capacitam os seus detentores, né, os crentes que os possuem, a direcionar a igreja no uso correto dos demais dons. Como Paulo, que, por ter o dom ministerial do apostolado, ele mobilizou a igreja de Corinto, ensinando os irmãos a fazerem o uso correto dos dons espirituais. Por isso, todos esses dons ministeriais são importantes para a igreja da atualidade também, né? E toda essa variedade de dons, irmãos, são concedidos pela graça de Deus, né? Para que a igreja alcance a maturidade espiritual necessária. Ninguém recebe um dom de Deus por méritos, né? Porque merece, mas como donativo, como um presente, e presente não se paga. Antes de aprofundarmos em cada um desses 5 dons ministeriais, o tópico 1 vai destacar algumas verdades bíblicas sobre eles, o fato de serem atuais, de estarem disponíveis para a edificação da igreja e que Cristo distribuiu esses dons ao ser humano, né? Para todos os homens e mulheres. Apesar deles serem ofertados para cada crente individualmente, o propósito é desenvolver toda a Igreja de Cristo de uma forma sistemática, né? Através de um método contínuo até a volta do Senhor. Ou seja, o sistema no uso dos dons deve ser o mesmo de quando ele foi derramado no Pentecostes, né? E deve prosseguir até que Cristo volte, já que o texto diz que é até chegarmos à estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo, né? E essa perfeição só será adquirida quando ele voltar, seja no âmbito coletivo ou individual, né? Aí sim seremos semelhantes a ele. Mas até lá, irmãos, até que Cristo volte, cada membro do corpo deve andar como é digno da vocação que foi chamado, né? Com humildade, mansidão, paciência, dando suporte uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a fim de que todo o corpo cresça. Da mesma forma que os membros externos e os órgãos internos de um corpo trabalham em favor de todo o corpo,
Assim também os membros com dons ministeriais, de serviços e espirituais trabalham em prol do mesmo corpo de Cristo, chamado igreja, né? E todos eles são guiados pela mesma cabeça, que é Cristo, e pelo Espírito Santo. Por isso que não deve haver divisão na igreja. E esse sistema age também na igreja atual, porque ela mesma, né? A igreja de Cristo não morre. Uns membros partem para a eternidade, outros nascem ou são enxertados ao se converterem, né? E tudo isso no mesmo corpo e com a mesma função. E assim o corpo permanece vivo em todos os tempos, né? Passam-se as gerações, mas a igreja de Cristo é a mesma e permanece viva. Agora, o que pode, mas não deve acontecer, né, é a igreja da atualidade não ser tão fervorosa como a igreja primitiva, por falta da busca do poder de Deus, do conhecimento, da santificação. Mas ela sempre será a igreja de Cristo, e Cristo sempre será o Senhor da igreja. Por isso que ele, como vinhateiro, está sempre cortando os galhos que não dão frutos, né? Enxertando outros no lugar e podando aqueles que dão frutos para que deem mais frutos ainda. E pelo fato dos dons serem atuais também, alguns até entendem que deve haver apóstolos na igreja nos dias de hoje, né? Só que esses mesmos que pensam dessa forma afirmam também que não deve haver pastores por haver poucas citações com esse nome no Novo Testamento. Então você percebe que há essa preocupação exagerada com rótulos, com títulos, mas não há o mesmo cuidado com o conteúdo, com a essência de cada ministério, e aí eles perdem assim o foco principal, que é a unidade da fé, e acabam sem perceber sendo meninos na fé, porque dizendo eu sou de Apolo, né? Porque lá tem apóstolo, eu sou de Paulo, porque lá tem pastor, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, porque lá não tem nenhum nem outro. Não são porventuras carnais, irmãos e meninos na fé, como Paulo disse para a igreja de Corinto? E não é esse o propósito dos dons ministeriais, né? Mas a finalidade do Espírito Santo, através deles, desses dons, é contribuir com o crescimento do corpo de Cristo, né? Com a edificação da igreja como organismo vivo. E como que aqueles que acreditam ter os dons ministeriais do apostolado ou pastoral vão mobilizar a prática correta dos outros dons na igreja, se eles mesmos divergem nas opiniões acerca dos próprios dons ministeriais, né? Irmãos, aqueles que têm apóstolos nas suas igrejas, né, não devem criticar os que não têm. E aqueles que não têm, mas preferem se limitar aos bispos e pastores, não devem criticar os que têm apóstolos, né? Assim todos vão crescer sem achar que um é melhor que o outro. O receptor dos dons ministeriais, por terem essa capacidade de ensinar, não deve de forma alguma se achar superior aos demais membros da igreja, tá bom? Paulo diz que eles devem sim serem reconhecidos com grande estima pelos demais por causa da sua obra, mas sem eles também se acharem melhor que os demais. O coração sente falta da ausência do pé, né? Tanto quanto o pé precisa do coração. Deixa alguém receber um diagnóstico médico que terá que amputar o pé para ver se o coração dessa pessoa não vai se derreter. Ou seja, o apóstolo ou profetas, pastor, evangelistas, mestres, eles não estão mais salvos do que qualquer outro membro da igreja, né? A salvação de todos é pela graça, por meio da fé. A única diferença está no galardão. Apóstolo receberá galardão de apóstolo, profeta de profeta, pastor de pastor, enfim. Os galardões serão de acordo com a responsabilidade atribuídas a cada um. E quem reparte os dons com os homens é Cristo, né? E isso, conforme já falamos, por meio da sua graça e não por méritos. Aí surge aquela questão que falamos no comecinho do vídeo, né? Como assim Cristo reparte os dons? Os dons não vêm do Espírito Santo? Claro que todos os dons de Cristo são do Espírito Santo, né? E todos os dons do Espírito Santo vêm de Cristo, já que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo e derrama do Espírito Santo dando dons aos homens. E nessa mesma linha, todos os dons originam também do Pai, já que Jesus foi enviado pelo Pai, e Tiago diz que toda dádiva, todo dom perfeito desce do alto, do Pai das luzes.
É bom a gente deixar claro isso, porque alguns querem fazer distinção sobre a ação do Espírito Santo e do Senhor Jesus no que diz respeito aos dons, né? Como se Deus não fosse uma trindade agindo unida, mas separadamente. Ora, se os dons são para a unidade da fé e do corpo de Cristo, como pode cada pessoa da Trindade agir distintamente? A Trindade, como o próprio nome já diz, realmente são três pessoas distintas na divindade, mas não agem distintamente, né? O exemplo vem de cima. Assim como Deus requer a unidade do corpo e da fé, ele também age em unidade, Pai, Filho e Espírito Santo. E é nesse sentido que Jesus disse, né? Eu e o Pai somos um. Ou poderia até dizer, eu, o Pai e o Espírito Santo somos um só Deus, uma unidade, uma sintonia da Trindade em todos os propósitos. Irmãos, e como é maravilhoso estudarmos sobre os dons de Deus, né? Principalmente os ministeriais, porque neles estão mais nítidas as riquezas da graça e da sabedoria do Senhor Jesus, né? Capacitando os crentes no desenvolvimento espiritual e fortalecimento do corpo de Cristo. Por isso que deve haver um cuidado, né? Uma diligência em como aplicar da maneira correta o dom recebido de Deus. Vamos agora para o tópico 2, que vai abordar a distribuição desses 5 dons ministeriais. Nesse tópico nós vamos aprofundar um pouco mais em cada um deles, tá bom? O apóstolo Paulo, ele discorre aí nos 3 primeiros capítulos dessa carta aos Efésios sobre o grande plano de Deus, seu propósito, sua ação redentora. E olha que maravilha, irmãos, ele apresenta à igreja, né? Eu, você, todos nós que recebemos a Cristo, como agente e representante desse plano. Que privilégio, né, irmãos? Por isso que o salmista, lá no Salmo 8, versículo 4, sem ter como entender tamanho privilégio, ele disse: quem é o homem mortal para que te lembres dele? E por isso também que o escritor aos Hebreus vai dizer, né? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, tão grande privilégio? E Deus faz isso, irmãos. Ele põe em prática o seu plano por meio das diversidades de ministérios, através da sua multiforme graça, né? Por isso devemos sempre ter em mente que somos apenas instrumentos nas mãos de Deus, né? Então façamos tudo para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Começando pelos apóstolos, que foram enviados pelo Senhor Jesus, né? Conforme o próprio nome já diz, apóstolo significa aquele que é enviado, né? O mensageiro. Agora a questão que fica é aquela, né? Existe ainda hoje o ofício de apóstolo? Com base em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, e Efésios, capítulo 4, versículo 11, que foi o texto de referência de hoje, de certa forma, há sim o ofício do apostolado nos dias atuais, até porque esses dons foram estabelecidos até que cheguemos à perfeição. Quando formos perfeitos, os dons de apóstolo e os demais dons, com a exceção do amor, né, eles não existirão mais. Tem pessoas que acreditam que houve apenas 14 apóstolos, né? Os 12 primeiros, chamados por Cristo, depois o Matias, que substituiu Judas Iscariotes através de um sorteio, né? E por último o apóstolo Paulo, que foi escolhido diretamente por Jesus, né? Mas a Bíblia apresenta outros homens de Deus que também foram considerados apóstolos, além desses, né? Em Atos, capítulo 14, versículo 14, Barnabé também é citado como apóstolo. Em Romanos, capítulo 16, versículo 7, fala de um certo Andrônico e Júnias, né, que se distinguiram entre os apóstolos. Nesse caso é uma questão de interpretação, né, porque alguém pode fazer a diferença estando entre os apóstolos sem, no entanto, ser apóstolo. Enfim, irmãos, a maior evidência de que não há pecado algum em alguma igreja consagrar alguém como apóstolo, desde que respeite as igrejas que não consagram, né? Mas a maior evidência do ministério apostólico na atualidade é que, biblicamente, ele foi concedido para a igreja até que Cristo volte. Já com relação aos profetas, da mesma forma que os apóstolos, há também aqueles que acreditam que esse ministério se encerrou em João Batista, né? Porque em Lucas, capítulo 16, versículo 16, Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João Batista, né?
Mas Jesus se refere a João Batista como o último profeta do Antigo Testamento, né? Ou o primeiro do Novo Testamento, já que ele teve esse privilégio de viver nessa transição do Antigo para o Novo Testamento. Os profetas são muito citados por todo o Novo Testamento, né? Então não faria sentido afirmar que o ministério profético encerrou definitivamente em João Batista. Claro que as características são diferentes dos profetas do Antigo e do Novo Testamento, né? No Antigo Testamento, os profetas eram mais destacados, eram como protagonistas de um cenário e não coadjuvantes como os do Novo Testamento. Conforme já falamos no vídeo anterior, apesar do nome ser o mesmo, né, o ofício era diferente entre os profetas, né? Nesse texto da carta aos Efésios, eles são nivelados ao ensino da palavra de Deus e impulsionados pelo Espírito Santo, tendo assim sua contribuição na edificação para a maturidade espiritual da igreja. Mas apesar de não serem protagonistas no Novo Testamento, como os apóstolos, o ministério profético é muito importante, tanto que são citados inúmeras vezes em toda a Bíblia, né? Enquanto que o ministério apostólico deu início no Novo Testamento. Além do próprio apóstolo Paulo reconhecer a importância das profecias para a edificação da igreja. Então os profetas não estão em extinção, irmãos, né? Quando Jesus disse que muitos falsos profetas se levantarão, não significa que todos são falsos profetas, né? Esses profetas, como dom ministerial aqui na carta aos Efésios, eles não profetizam como os profetas maiores e menores do Antigo Testamento, nem operam maravilhas como Elias e Eliseu, a menos que Deus queira, né, em alguma ocasião específica, mas Deus usa eles mesmo no ministério do ensino da palavra também. E os evangelistas, quem são esses? No nosso ministério mesmo, né, Assembleia de Deus Madureira, tem o bispo, o pastor, o evangelista e o presbítero no púlpito, né, nessa ordem. E muitas vezes nem o próprio evangelista sabe diferenciar sua função da função dos presbíteros, né? Então vamos tentar entender esse ministério, né? Não é mistério, irmãos, é ministério. Conforme diz aí no item, os evangelistas são mensageiros do bem, portadores das boas novas, até porque a palavra evangelho, no grego, significa boa nova. Nós já comentamos sobre esse ministério em outra revista, eu acredito que os irmãos vão se lembrar. A função do evangelista é a mesma do missionário. Notem que não há esse nome missionário na Bíblia, mas há o evangelista, que é o mesmo ministério. A função deles consistia em levar o evangelho com a capacitação maior nas viagens de um lugar para o outro, né? Por onde quer que o Espírito Santo os enviassem. E após um determinado grupo de pessoas receberem a fé, eles eram congregados em pequenas comunidades e o evangelista seguia o seu rumo, sempre direcionado pelo Espírito Santo, como ele fez com o evangelista Filipe. Lembram do Filipe? Filipe estava no meio daquele avivamento da igreja primitiva e de repente o Espírito Santo arrebatou ele e levou para o caminho entre Jerusalém e Gaza para evangelizar um mordomo, né? Depois que ele evangelizou esse homem, o Espírito Santo tirou Filipe dali e levou ele para outro lugar. Por que que o Espírito Santo levou justamente o Filipe em meio a tantos que estavam em Samaria? Porque essa então era a função do evangelista, né? Filipe era um evangelista e o Espírito Santo respeita o dom que cada um recebeu. Timóteo também tinha esse dom, o próprio apóstolo Paulo também. Paulo, além de apóstolo, era missionário e evangelista, porque ele fundava as igrejas e partia para outros lugares onde o Espírito Santo os enviasse. Só que Paulo e Timóteo se converteram depois, né? Eles não eram evangelistas nessa época que o Espírito Santo arrebatou Filipe para evangelizar aquele eunuco. Agora a questão que fica é, será que os evangelistas de hoje cumprem o seu papel? Muitas vezes a pessoa é convidada a ser consagrada a evangelista e ela aceita, né? Claro, é uma honra muito grande. Mas o problema maior, irmãos, é aqueles que consagram, né? Será que estão consagrando o evangelista para cumprirem esse papel de missionário, de levar a palavra de Deus para todos os cantos do mundo? Vamos então para o tópico 3, que vai falar sobre os outros dons ministeriais, o do pastor, dos doutores, além de um apanhado geral de outros dons que o comentarista faz no último item. Sempre lembrando que todos eles são distribuídos para o que for útil e por meio da multiforme graça de Deus,
que gera essas variedades de dons, né? Multiforme graça significa muitas formas da graça de Deus agir, ela vai gerar variedades de dons, muitos dons. Só no Novo Testamento tem 21 dons, e sem contar aquelas 9 virtudes do fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que também fazem parte daqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo, né? Ali, inclusive, está o mais importante de todos os dons, o amor. Então, no Novo Testamento tem os 9 dons espirituais de 1 Coríntios 12, esses 5 ministeriais de Efésios 4 e aqueles 7 de serviços em Romanos capítulo 12 que vimos na lição anterior. Lembrando que a profecia se repete em todas essas listas, mas com aspectos ou funções um pouco diferentes, né? Sempre complementando algo a mais. Irmãos, Deus faz tudo com perfeição. Um dom complementa o outro para que ninguém se sinta autossuficiente e independente dos demais irmãos com seus dons, né? Mesmo um crente tendo o mesmo dom que o outro irmão, ele precisa desse irmão. É como as duas mãos de um corpo, né? São idênticas, têm a mesma função, porém uma é destra e a outra canhota. E isso torna uma dependente da outra para se lavarem. Então a unidade de todos os membros de um corpo é fundamental para a vida. Lembram da visão de Ezequiel lá no vale de ossos secos? O Espírito só veio dar vida ao corpo depois que todos os ossos se uniram, depois que os nervos e a pele vieram. E com o corpo, chamado igreja, não é diferente. O Espírito Santo só opera onde há a união de todos com seus dons. Por isso que um dom depende do outro, né? Para que não se isole, se ache independente dos demais. E da mesma forma, ainda que os ministérios se unam sem a dependência do Espírito Santo, a igreja será como um corpo morto. Aquele exército de corpos ali no vale de ossos secos, né? Eles estavam perfeitos depois que se uniram, osso com osso, nervo, pele, mas eles ainda estavam mortos porque não tinham o Espírito. Também o homem que foi criado no Éden, Deus formou o homem ali perfeitamente, mas ele só teve vida quando Deus soprou o Espírito, soprou o fôlego. E assim também é a igreja, irmãos, né? A igreja pode ser perfeita visualmente, mas se ela se inclinar para a carne, ela é morta. Mas a partir do momento que ela se inclina para o Espírito, aí ela vai ter vida e paz. Então a união do corpo pela fé em Cristo e a dependência do Espírito Santo são dois fatores essenciais para esse aperfeiçoamento dos salvos, para que a igreja cresça, né? Para que ninguém fique como meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrinas. Continuando nessa lista de dons do capítulo 4 de Efésios, os pastores são os responsáveis por conduzir o rebanho de Cristo. Alguns líderes até menosprezam o ministério de um pastor, por não haver muitas citações deles no Novo Testamento como pastor. Mas o que acontece, irmãos, é que nem sempre o pastor ele é listado como pastor na Bíblia, né? Mas se pastor ele significa conduzir um rebanho e a igreja é conhecida simbolicamente de ovelhas, então todos que têm a responsabilidade de conduzir um grupo de crentes são pastores. Independente se ele é apóstolo, bispo, evangelista, presbítero, missionário, o próprio apóstolo Paulo também tinha a função de um pastor-presidente. Ele que presidia todos os pastores das igrejas. Também aqueles 7 líderes chamados de anjos das igrejas do Apocalipse, né? Não precisa falar que são pastores, porque se conduzem um rebanho, o ofício deles é ser pastor, é ser ministro, é servir. No Antigo Testamento também, os reis de Israel e de Judá tinham função de pastor, né? Os sacerdotes também, até mesmo os profetas, irmãos, né? Com o dom do ensino, como esses de Efésios capítulo 4, se eles tiverem uma igreja sob sua responsabilidade, por falta de alguém com o título de pastor, eles também são considerados pastores. Então não importa o título, mas a essência, o fruto, né? O dom. Claro que tem que ter as responsabilidades e os requisitos bíblicos, né? Que é alimentar as ovelhas com o bom alimento sadio e consistente, né? Da palavra de Deus, da sã doutrina,
tirar os venenos da panela do povo, né, as heresias, proteger as ovelhas dos lobos, ser um exemplo para os fiéis, né? E sobre tudo isso, manter um bom relacionamento com o bom pastor, o Senhor Jesus. Se um evangelista ou presbítero preenche todos esses requisitos e eles estão guiando um povo, eles estão liderando um grupo de crentes, eles são considerados como pastor também. Já os doutores ou mestres, eles têm o dom de ensinar as doutrinas cristãs fundamentais da palavra de Deus, porque eles obtêm revelações do Espírito Santo de forma detalhada da palavra de Deus, né? Aquele dom da ciência de 1 Coríntios 12 que comentamos em uma das lições anteriores, né? E eles comunicam esses conhecimentos para a saúde espiritual da igreja de forma que a igreja entenda, né? Em outras palavras, o mestre ou os doutores, né, são eloquentes, porque eloquência, conforme já vimos, né, é as pessoas entenderem o que está sendo explicado. Mas é bom observar que ser mestre, além do preparo que se adquire na cadeira de uma escola, requer o dom que brota do coração de Deus, né? E esses doutores, esses mestres, eles também estão cientes das suas responsabilidades. O crente que tem o dom de mestre ou de ensinar, ele até se alegra quando Paulo diz a Timóteo que na condição de presbítero receberá a dupla honra, né? Ele dá glória a Deus e aleluias. Só que ele também não se abala quando Tiago diz que os mestres receberão um mais duro juízo. Ou seja, de mãos dadas com os direitos adquiridos em Cristo, tem os deveres também, né, as responsabilidades. Mas ele não se abala com essas responsabilidades, irmãos, porque ele está ciente que Tiago se refere àquele que não tem o chamado para mestre, esses não devem se meter a ser mestre. Agora, qual a diferença entre o mestre com um dom e o mestre sem o dom? A diferença é que o mestre que tem o chamado de Deus, ele tem sede de aprender e busca o preparo também que cabe ao homem. Então, tendo o chamado e o preparo, ele tem convicção e segurança do que ensina, independente de quem seja o ouvinte. Ele tem certeza que não está matando ninguém através da língua. Já o que não tem o chamado, além da insegurança no que ele diz, ele não busca o preparo adequado, né? E ainda que busque, sem o chamado, o preparo está incompleto, sem a unção. Então esse mestre, sem o chamado, sem o dom, ele corre o risco de matar as almas, ainda que involuntariamente, por falta de capacidade, né? Então é algo muito sério isso, né? Porque não há recursos no mundo que pague o resgate de uma alma, de tão preciosa que ela é aos olhos de Deus, né? Daí a razão do mais duro juízo aos mestres. Enfim, o comentarista, o bispo Oídes José do Carmo, ele arremata essa lição mostrando o dinamismo dos dons de acordo com as necessidades que vão surgindo. Ou seja, o Espírito Santo não está limitado a uma lista rígida, né? Ele distribui os dons de acordo com a necessidade da igreja. Paulo cita outros dons do Espírito Santo que não foi citado ainda, né? E que estão ali na carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28, como de socorro ou de ajuda em algumas versões, né? E o de governo. E o dom, como sempre, faz toda a diferença, né? Ter o dever de ajudar é uma coisa, querer ajudar é outra coisa. Isso também é um dom, né? Sem esperar receber nada em troca, a pessoa faz de coração, voluntariamente. Enfim, são diversos os dons, por isso que eu sempre digo, né? Apesar de haver um pregador e com um martelo chamado a palavra de Deus em sua boca, ninguém foi chamado para ser prego de banco, né? Então a gente tem que pedir a Deus que Ele vai nos mostrar qual o nosso dom, Ele vai trazer à tona o nosso machado e então nós vamos usar ele para expandir a Igreja de Deus para o serviço em favor das vidas. Não só o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Pedro também enfatiza isso, né? Que a vida dos discípulos de Cristo é marcada pelo serviço aos outros. Pedro disse: cada um administra em favor dos outros o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, e de acordo com a palavra e o poder que recebeu de Deus, para que a glória seja toda para ele.